E para que a gente continue conversando sobre as fake news aqui no Papo com Ela, é que recebo nos estúdios o advogado especialista em Lei Geral de Proteção de Dados, Eduardo Manzepi. Doutor Eduardo, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse fazer esse debate aqui no Papo com Ela. A gente vive um momento em que se discute uma regulamentação no Congresso Nacional para aquilo que se normalizou ou se tornou recorrente, que é a prática das fake news, né? E existe uma discussão no âmbito jurídico a respeito disso, né? Correntes concordam, correntes divergem, porque comenta-se que isso poderia significar uma censura ou impedir a liberdade de expressão. Como que o senhor visualiza essa possibilidade? Eu vislumbro que a lei, a chamada lei das fake news, né, que na verdade não é lei das fake news, é lei da liberdade, responsabilidade e transparência na internet, né? Ela tem sim um plano de fundo que é combater essas notícias mentirosas, caluniosas e que na verdade causam dano a todos, não só a quem é direcionado a fake news, mas toda a sociedade, a coletividade que utiliza dos meios de comunicação, em especial as redes sociais, né? Eu vejo que essa lei ela é uma lei importante, é uma lei que ela deve sim existir, só que não como está aí posta. Ela foi aprovada no Senado, foi aprovada de forma bem rápida e foi para a Câmara também com essa tentativa de ser aprovada de uma forma muito rápida. Para mim aí é que está o problema. Para que nós não tenhamos nada que possa ferir direitos garantidos ou princípios constitucionais, nós precisamos escutar em todos os projetos de lei, em especial esse, que trata de uma regulamentação de um canal como é a internet, um canal tão amplo, escutar a sociedade, escutar os segmentos que utilizam desse meio para muitas vezes exercer a sua atividade 100%, como por exemplo, uma influencer, um site de notícias, até um jornal que hoje tem na internet o seu site, mas também tem a sua rede social, né? Então, eu vejo que é importante, nós estamos aí num período pré-eleitoral, né? E, na verdade, as fake news, o problema das fake news, ele surge realmente com o processo eleitoral, ele se eclode com isso, com o processo eleitoral lá dos Estados Unidos, e se diz aqui no Brasil que também influenciou no processo eleitoral presidencial do presidente Bolsonaro, né? Então, eu vejo como uma lei necessária, uma lei importante, não vejo como maneira de censura à liberdade de expressão, porque a liberdade de expressão é um direito garantido e a gente precisa lutar por ele, mas também não é um direito absoluto, né? Inclusive, como exemplo, eu trago aqui um exemplo da Alemanha. A Alemanha tem uma lei de regulamentação parecida com essa que está se tratando, mas não exatamente como está. Por isso que eu digo que precisa se fazer muitas alterações ainda, fazer algumas discussões. Graças a Deus, um deputado lá na Câmara está trabalhando para que sejam feitas audiências públicas, escutar os segmentos e a sociedade antes dessa aprovação mesmo, porque para que ela não seja uma lei eleitoral. A verdade é essa. Quando a gente quando você fala dessa necessidade de ter essa regulamentação, de se olhar para esse universo da internet nesse sentido de regulamentar o que acontece, a gente já não tem, pensando nas fake news, legislação suficiente para responsabilizar aqueles que cometem esse tipo de infração? E por que é necessário que a gente discuta pontualmente esse processo como que está acontecendo no Congresso? Veja bem, exatamente por isso. São esses dois pontos que você falou muito bem. Primeiro, a lei do jeito que está, ela pode sim caracterizar censura aos direitos e liberdades do internauta, do cidadão na internet. Por isso é que me preocupa e preocupa a quem estuda a internet, estuda a legislação, estuda a forma de se trabalhar e de se conviver na internet de forma social, essa regulamentação sensorial, porque do jeito que ela está, ela causa censura. Por isso que nós precisamos trabalhar ela, algumas alterações importantes, e que não venha exatamente a ser uma regulamentação que enrijeça a internet, porque hoje a internet ele é um meio de desenvolvimento e inovação. Desenvolvimento econômico,
educacional. Então nós não podemos travar a internet de uma forma que ela não seja mais um mecanismo, na verdade, de evolução e modernidade. A legislação, a lei chamada das fake news, como está, na minha opinião, ela causa censura, sim, com relação a alguns direitos e liberdades. Por exemplo, ela vai, todo o conteúdo que você possa, que você poste e que possa, por algum motivo, ser tido como alguma conduta que não seja bem vista por quem for regular essa norma, ele pode excluir, ele pode determinar que exclua. Não estou dizendo que tudo que nós postamos deve permanecer. É claro, tudo tem uma ligação, tudo tem um senso de legalidade, né? Para ter um senso de justiça, nós precisamos saber que o que a gente posta tem que estar dentro da legalidade. Agora, não me favorece essa ideia de mandar e obrigar que a rede social tire qualquer tipo de postagem. Já veio aí o Marco Civil, aonde para tirar alguma postagem não se autoriza mais uma simples notificação. A rede social, ela precisa de uma ordem judicial. Por quê? Aquela postagem vai ser analisada na questão jurídica, na questão legal, para ver se realmente ela precisa ser excluída ou não. Então, a lei das fake news, do jeito que vem, me vem muito com o cenário antes do Marco Civil da internet, aonde qualquer um podia pedir para retirar qualquer conteúdo a qualquer momento e ficava a critério dos servidores de conteúdo. Uma discussão que se faz também é sobre o caráter subjetivo do que seria uma fake news ou do que seria um conteúdo controverso, digamos assim, né? Isso também deve ser levado em consideração quando a gente observa esse cenário jurídico? Sim, é por isso que eu digo, toda essa discussão de um conteúdo, se ele é legal, se ele é ilegal, precisa ser discutido. E quando você fala em discutir um direito, você fala em preservar aquilo que a própria legislação nos permite. O contraditório, a ampla defesa, não simplesmente ser excluído um perfil, ou ser excluído um comentário, ou um vídeo, ou uma foto, sem você nem saber. O que acontecia antes do Marco Civil e o que pode vir a acontecer, como já está acontecendo em alguns casos, é que a rede social simplesmente vai excluir porque ela quer. Então, eu vejo assim, não é só o nosso direito com relação a quem posta fake news, mas sim o nosso direito também com quem mantém essas notícias, que são as redes sociais. Deixar ao critério, a discricionariedade das redes sociais, excluir perfil ou mensagem, ou matéria, ou vídeo, eu acho muito perigoso. A quem deveria caber essa responsabilidade? Na minha opinião, nós precisamos de um órgão técnico nacional que vá interpretar a legislação, é claro, auxiliar nesse desenvolvimento, mas também interpretá-la. Por quê? Aí é o segundo critério. Não adianta nós termos legislação para poder regulamentar algo se nós não tivermos critérios técnicos de como operacionalizar isso. Então nós precisamos também de um órgão, a nomeação ou atribuição a algum órgão já existente de tecnologia da informação, ou a criação de um específico, como nós temos no caso da LGPD, a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vai tratar especificamente sobre proteção de dados pessoais, para que ele possa ali delimitar alguns critérios, algumas regulamentações e auxiliar, aí sim, quem na minha opinião tem que fazer justiça, que é o Poder Judiciário. Quando eu digo isso, não o juiz, mas o Poder Judiciário, com a ampla defesa, o contraditório, devido ao processo legal, a todas as discussões. Há também, foi também levantada uma discussão quando começou-se a falar dessa questão das fake news e de toda essa temática que vem ganhando corpo na discussão social, de que o judiciário não estaria preparado para dar conta de mais essa demanda, que haveria aí uma morosidade para dar uma resposta no que diz respeito a isso, né? A gente já tem estrutura necessária para poder responder de forma condizente à demanda que provavelmente pode aparecer com essa regulamentação? Eu acredito que não, no pouco que eu tenho visto de algumas decisões, em especial
Eu não digo nem pela falta do conhecimento técnico, às vezes, da matéria, mas exatamente pela morosidade. E aí eu quero crer que a morosidade é exatamente pela falta do conhecimento, porque você tem que estudar para dar uma decisão, né? E por isso a importância da criação de alguns órgãos, de alguns mecanismos técnicos que possa orientar ou até solucionar alguns conflitos. Nós temos já hoje as câmaras de mediação de conflitos, né, que tratam algumas questões do direito. Por que não criar câmaras específicas para tratar essa questão técnica das fake news ou da postagem ou da retirada de conteúdo na internet? Eu acho que o que falta para nós é criar exatamente isso. Câmaras ou comissões específicas, especializadas tecnicamente, que possam aí sim nortear e inclusive substanciar magistrados e promotores e advogados com relação a esse conteúdo. A gente percebe que criou-se uma verdadeira milícia digital, virtual, especializada na disseminação de fake news, né? Hoje a gente tem como punir essas pessoas e não só quem fabrica as fake news, mas quem compartilha esse conteúdo também pode ser responsabilizado? Porque eu acho que a grande sacada aí é que as pessoas, elas não checam aquilo que estão recebendo e vão propagando numa velocidade, e a gente sabe que a internet é igual pólvora, né? Nós temos algumas legislações que podem sim responsabilizar, tanto civil quanto criminalmente, determinadas condutas na internet com relação às fake news. Mas ainda não é algo específico, não é algo especial, especializado, não uma legislação especial, como por exemplo agora que nós temos com a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, uma legislação geral e especial para tratar a proteção de dados pessoais. Nós não temos uma legislação especial para tratar liberdade, responsabilidade e transparência na internet exatamente para combater as fake news. Por isso é que eu vejo que é importante ter uma legislação nesse sentido para dar algum norte. Por exemplo, antes do Marco Civil da internet, pouco nós sabíamos de ter um norte com relação a até questões conceituais. O judiciário não tinha base para dar decisão com relações conceituais à internet. Precisou vir um Marco Civil da internet para regulamentar alguns conceitos e algumas regras com relação à internet. Então eu vejo que é importante nós termos sim uma norma que regulamente alguns conceitos, algumas questões com relação à responsabilidade, à liberdade e à transparência na internet. Não só para fake news, para tudo, mas que também vai desaguar e ajudar muito na questão do combate à fake news.